e 2, que diz assim: quando Jesus viu aquela multidão, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Eu vou ler mais uma vez esse texto. Quando Jesus viu aquela multidão, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Amém? Amém. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero desafiar você a pensar que a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, ela precisa ser levada por nós a sério. Nós precisamos permitir que a palavra do Senhor fale conosco, que ela oriente a nossa vida. Nós, como crentes em Jesus, não fazemos aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós desejamos, ou aquilo que está em nossa mente. Não é o nosso desejo que prevalece, não é a nossa vontade, mas sim a palavra do Senhor. Por isso, nos cultos da vitória, nas quintas-feiras, nós estaremos considerando, compartilhando os evangelhos. Neste primeiro momento, eu penso que a melhor forma de compartilhar o evangelho de uma forma séria, de uma forma profunda, de uma forma que se aplica às nossas vidas, ao nosso dia a dia, é começar a examinar o Sermão do Monte. Se você observar o texto que nós lemos, irá trazer uma introdução ao Sermão do Monte, que foi uma palavra, um sermão que Cristo pregou, sobretudo para os seus discípulos. O Senhor estava aqui nessa ocasião ensinando aos seus discípulos o que convinha a eles fazer neste mundo, não somente enquanto ele estava presente aqui no mundo, mas também depois que ele fosse embora. Muitas das coisas que Jesus ensinou aqui neste Sermão do Monte, elas também são encontradas em diversas outras partes do Novo Testamento. Então vai haver momentos, nos domingos pela manhã, nós estaremos pregando sobre as epístolas, especificamente no livro de Tiago. E você vai perceber, à medida que nós estivermos pregando nas epístolas, que muitas das coisas que vamos estar considerando no Sermão do Monte, vai ser encontrado também nas epístolas. Porque este ensino de Jesus, ele também foi replicado pelos seus discípulos em outras partes do Novo Testamento. E eu posso dizer para você que o Sermão do Monte é como se fosse o mandamento que Jesus nos deu de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou este novo mandamento do Senhor. O Sermão do Monte é como uma expansão, é como uma explicação, é como uma demonstração de como nós podemos viver este novo mandamento de Cristo, como nós podemos amar de fato ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu acredito que não foi em vão que Mateus colocou o Sermão do Monte logo no início do seu evangelho. Logo no início do seu evangelho, esse evangelho que leva o nome dele, o evangelho de Mateus. Por quê? Porque Mateus, logo no início do seu evangelho, começa a ensinar, começa a deixar claro ali o sermão que Jesus ensinou para os seus discípulos. Porque neste sermão está escrito como um cristão deve viver neste mundo. Você vai ter o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 e vai perceber que nestes capítulos estão instruções importantes do Senhor para mim e para você sobre como nós devemos viver neste mundo. Se você quer aprender como um cristão deve viver neste mundo de acordo com a vontade do Senhor, leia, estude, venha participar dos cultos da vitória para você aprender o Sermão do Monte. Mas você poderia perguntar, por que então estudar o Sermão do Monte? Por que estudar essa pregação que Jesus trouxe primariamente ali para os seus discípulos? Porque nós, como crentes, deveremos tentar ou procurar viver os preceitos ensinados por Jesus nesta parte do Evangelho. Em primeiro lugar, eu digo para você que uma das razões pelas quais Cristo morreu, foi para nos capacitar a viver isso que Ele ensinou. Cristo morreu por nós para nos capacitar a viver de acordo com o que Ele nos ensinou aqui nesse Sermão do Monte. Quando nós estivermos pregando, à medida que nós estivermos ensinando este sermão,
você vai descobrir, ao analisar o seu coração, a sua conduta, a maneira como você vive, e comparar com a maneira como Jesus nos ensinou a viver, que não é possível a uma pessoa, sem o novo nascimento e sem o Espírito Santo atuando em sua vida, praticar esses ensinamentos de Jesus. E agora eu digo para você, quanto mais eu e você praticarmos estes ensinos de Jesus que estão aqui, quanto mais nós colocarmos ele em prática na nossa vida, mais nós vamos experimentar as bênçãos do Senhor, amém? Amém. Mais nós vamos experimentar as bênçãos do Senhor, porque ele já começa dizendo acerca das bem-aventuranças, como um homem, como uma mulher pode ser feliz. Então, nós vamos aprender como ser de fato feliz, de acordo com a Escritura. Então, eu desafio você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que se nós queremos possuir poder espiritual, se eu e você queremos ser de fato abençoados por Deus, nós devemos aprender, nós devemos praticar e nós devemos viver o que Jesus ensinou aqui no Sermão do Monte. Eu garanto a você que à medida que nós aprendemos e praticamos o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, nós vamos começar a nos parecer cada dia mais e mais com o Senhor. Porque tudo que o Senhor ensinou, Ele praticou. Amém? Amém. Tudo que o Senhor ensinou, Ele praticou. Então isso significa que eu e você temos o grande desafio de nos tornar cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Eu e você temos por alvo, eu e você temos por ideal nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. E como nós podemos nos tornar parecidos com Cristo? A Bíblia diz lá em Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós devemos pensar como Cristo pensaria. Nós deveríamos agir como Cristo agiria se estivesse em nosso lugar. Mas como eu posso pensar e agir como Cristo agiria se estivesse em meu lugar? À medida que eu conhecer o Sermão do Monte, eu vou descobrir como me tornar cada dia mais parecido com Cristo. Nós vamos nos tornar, de fato, exemplos de Cristo aqui nesta terra. Amém? Amém. Porque o meu e o seu desafio é se tornar cada dia mais um exemplo vivo de Cristo na terra. Meu irmão, quando o Senhor subiu para o céu, Ele deixou a sua igreja. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Então isso significa que os olhos de Cristo, que as mãos de Cristo, que o andar de Cristo, eu e você que executamos. Nós somos a extensão do corpo de Cristo. As pessoas deste mundo verão a Cristo por meio de mim e de você. As pessoas deste mundo, Cristo hoje ele vive na igreja de uma maneira espiritual. A presença de Cristo na igreja ela é espiritual. Mas como uma pessoa pode ver e reconhecer Cristo presente neste mundo? Por meio de mim e de você. Porque eu e você somos a extensão de Cristo aqui nessa terra. Eu e você somos o corpo de Cristo aqui na terra. Então, eu e você, nós precisamos ser as mãos de Cristo, amém, meu irmão? Amém. Nós precisamos ser o olhar de Cristo, nós precisamos ser o coração de Cristo. O que Cristo faria se Ele estivesse presente fisicamente aqui nessa terra, é o que nós, como igreja do Senhor, como servos de Cristo, precisamos fazer. Mas muitas vezes nós não sabemos como agir, nós não sabemos o que fazer. Então, considerar o Sermão do Monte, considerar esse ensino que Jesus trouxe aos seus discípulos e que se aplica a nós hoje, é aprender como eu posso me tornar cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Esse amém pode ser mais forte? Amém. O crente, ele vive consciente de que ele não anda sozinho. O Senhor está presente em sua vida. A pessoa que não é crente, a pessoa que não tem Deus em sua vida, que não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, ela não vive assim. Ela age de acordo com os seus impulsos, ela age de acordo com os seus desejos, ela age de acordo com a sua vontade.
Mas nós, quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, e o Espírito Santo vem habitar em nosso coração, nós passamos a nos tornar cônscios de que tudo que nós fazemos na presença do Senhor, que os olhos do Senhor estão o tempo todo ali sobre nós, de que há um Deus, o Deus Espírito Santo vivendo dentro de nós. Por isso, quando nós fazemos qualquer coisa, nós fazemos com temor. O crente é uma pessoa que vive no temor do Senhor. Por quê? Porque ele está cônscio de que ele está na presença de Deus. Amém? Nós não vivemos na presença de Deus somente quando estamos na igreja cultuando, mas todo o tempo, um crente vive o tempo todo na presença de Deus. É por isso quando nós, por exemplo, somos tentados, nós pensamos duas vezes: espera aí, eu posso ofender o Senhor Deus, eu posso pecar contra o Espírito Santo que está vivendo dentro de mim, porque eu estou cônscio como crente de que eu vivo na presença de Deus. Essa é uma diferença importante entre aquela pessoa que é crente e aquele que não é. Sabe por quê? Porque aquele que não é crente, ele vive tranquilo nesse sentido, ele peca e ele não se preocupa com isso. Sabe por quê? Porque ele não tem essa consciência da presença de Deus em sua vida o tempo todo, como eu e você temos. Por isso não é possível um crente viver no pecado sem arrependimento, sem tristeza, sem que isso lhe incomode. Porque o crente vive o tempo todo ciente de que ele está na presença de Deus. Por isso, nós vivemos o tempo todo tentando agradar o Senhor. Às vezes as pessoas que não conhecem a Cristo e não têm essa relação pessoal com Cristo, elas não entendem por que nós cristãos, nós que somos crentes no Senhor Jesus, vivemos o tempo todo tentando ser agradável aos olhos de Deus. Por isso nós fazemos certas coisas, por isso nós deixamos de fazer certas coisas. Por isso a nossa vida muitas vezes é uma vida diferente das pessoas do mundo. Por quê? Porque o tempo todo nós procuramos viver para agradar o Senhor. Então, a nossa cosmovisão, o nosso jeito de enxergar é diferente da pessoa que não tem a Cristo, que não serve. Sabe por quê? Porque nós temos a consciência de que nós vivemos não só neste mundo, mas nós somos também cidadãos de um outro reino. Amém, irmão? Nós somos cidadãos brasileiros, nós somos também cidadãos de um outro reino. Então nós não vivemos apenas para cumprir os desejos, a vontade, as coisas que poderiam acontecer nesse reino, mas nós vivemos também para o reino futuro, o reino do porvir. Por isso a nossa maneira de viver muitas vezes será diferente de viver de uma pessoa que não vive no temor do Senhor. Então, um crente, fala comigo, um crente vive no temor do Senhor. Amém? Amém? E se há uma coisa que pode me levar ao pecado escancarado, é quando eu perco o temor do Senhor. Sabia? Você pode observar todas as pessoas que um dia já estiveram na presença do Senhor e se afastaram. A única coisa que aconteceu, ela perdeu o temor. Converse com qualquer pessoa. O que nos mantém muitas vezes na fé, mesmo quando somos tentados? O que nos mantém fiéis ao Senhor, mesmo quando a tentação e a sedução do mundo, do pecado, da carne, do diabo vem sobre nós? O temor do Senhor. Se faltou o temor, meu amigo, você não tem mais dificuldade nenhuma em viver de qualquer maneira. Você pode ser um pastor, um líder, pode ser o que for que você já tenha feito na igreja. Quando você perde o temor do Senhor, você se entrega a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, porque o que nos mantém na presença, fala comigo, o que me mantém na presença de Deus é o temor. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Porque eu sei que Deus me conhece lá no íntimo, sabe? Eu posso enganar o meu marido, a minha mulher, posso enganar o meu pastor, posso enganar todas as pessoas, não é? Com aparência de santidade. Quantas pessoas assim que tem um jeitão de santo, né? Parece, conversa com a pessoa assim, puxa vida, parece ser uma pessoa tão boa, tão santa, mas às vezes é uma pessoa que está vivendo escancaradamente longe da presença de Deus, fazendo coisas que o Senhor abomina. Mas Deus,
Ele nos conhece lá no íntimo, como diz a palavra de Deus. Ele não se deixa enganar pelo nosso exterior, pelo nosso estereótipo. Porque às vezes nós estamos aqui na igreja, bonitos, louvamos a Deus, cantamos, temos um semblante, às vezes em casa, no nosso dia a dia, quando ninguém está nos vendo, nós somos outra pessoa. Mas quando nós andamos na presença do Senhor e temos essa consciência, nós sabemos que Ele nos conhece lá no íntimo, Ele sabe exatamente quem nós somos, amém? Amém. Nós podemos enganar qualquer pessoa, mas não podemos enganar a Deus. É por isso, porque nós vivemos na presença do Senhor, é porque nós temos o desafio de agradar ao Senhor na nossa vida, é que a Bíblia chama esse caminho de mais estreito. É um caminho mais estreito. Por quê? Porque aquele que não crê em Deus, aquele que não tem a vida entregue ao Senhor, aquele que não tem um compromisso de fidelidade com o Senhor, ele faz aquilo que lhe dá vontade, ele faz aquilo que lhe dá desejo, ele é regido pelos seus impulsos, ele é regido pela sua carne, ele é regido pelas circunstâncias. Mas nós, que temos consciência que vivemos na presença do Senhor, nós procuramos viver para agradar o nosso Senhor, amém? Amém? Por isso a Bíblia diz que esse caminho é um pouco mais estreito, sabe por quê? Porque enquanto o outro que está lá e não conhece a Deus e não tem compromisso com Ele, às vezes você pensa assim, poxa, ele tem liberdade de fazer o que ele quer, e eu não. É porque livremente eu me entreguei ao Senhor e agora eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso eu encerro a palavra desta noite fazendo um desafio a você, irmão e irmã, em nome de Jesus. O desafio de conhecer e de praticar o sermão do monte para ter uma vida mais semelhante a Cristo Jesus. Você aceita o desafio? Dá um amém forte em nome de Jesus. Amém. Então, em nome de Jesus, todas as quintas-feiras, no culto da vitória, nós estaremos pregando sobre o Evangelho e considerando dia após dia, semana após semana, o sermão do monte, para entender o que Cristo quer para a minha vida, como o Senhor quer que eu viva, para que cada dia mais eu me torne parecido com o meu Senhor e de preferência diferente do mundo. Em nome de Jesus, dá um amém forte. Deus abençoe a sua vida. Eu te convido a ficar de pé e nós vamos orar em nome de Jesus.